Bom, gente, continuando nossa leitura reflexiva de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente está no capítulo 81, A Reconciliação. Vocês estão vendo aí no quadrinho a Sabina, irmã do Brás Cubas, o cunhado, o Cotrim, e a sobrinha, né, do Brás Cubas. Eles tinham brigado por causa na hora de dividir a herança do pai, né? Mas aí ela vai procurá-lo para se reconciliar. Então vamos ver o que é que acontece aqui, né? O nome do capítulo é A Reconciliação, e vocês têm aí. Contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida. Cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Vigília, se não haveria outro meio razoável de combinar o Estado e a Gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia veio o criado dizendo que estava na sala uma senhora coberta com um véu. Corro. Era minha irmã, Sabina. Então vamos entender o que ele está falando antes. Né? Ele está dizendo que estava com as sombras de dúvida, não queria manchar a reputação de Vigília. Lembrem, a Vigília é casada com o Lobo Neves e ele tem um caso numa casinha lá na Gamboa. Só que agora o Lobo Neves vai mudar, vai sair do Rio de Janeiro para outro estado e vai levar a Vigília. E ele foi convidado para ser secretário para ir também junto, né? O Lobo Neves, por enquanto, não está sabendo de nada. Então ele quer levar o Brás Cubas como secretário. E o Brás Cubas diz que vai. Ele tenta arrumar um jeito de não ir. Ele não, na verdade, ele só vai mais por causa de Vigília. Mas ele não vê como ela indo para longe continuar com os encontros lá na Gamboa. Né? Então ele aceita. E aí, quando ele está com essa reflexão, essa decisão de aceitar, chega a Sabina. E aí a irmã chega e diz para ele, né? Isto não pode continuar assim, disse ela. É preciso que, de uma vez por todas, façamos as pazes. Nossa família está acabando. Não havemos de ficar como dois inimigos. Mas se eu não te peço outra coisa, mana, bradei eu estendendo-lhe os braços. Então ele aceitou, né? Estavam meio intrigados e aí ele aceita e estende os braços, né? A sobrinha de Brás Cubas, a filha da Sabina, né, com o Cotrim. Súbito ouço bater à porta da sala. Vou abrir. Era um anjinho de 5 anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era minha sobrinha. Apanhei-a do chão, beijei-a muitas vezes. A pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer. Nisto, aparece-me à porta um chapéu. E logo um homem, o Cotrim. Nada menos que o Cotrim. Eu estava tão comovido que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai. Então ele vai abraçar o cunhado, a irmã, a sobrinha. Talvez essa efusão, né, essa festividade, o desconcertou um pouco. É certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo, né? Início. Daí a pouco falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado, muitos planos de futuro, promessa de jantarmos em casa um do outro. Então, esse capítulo ele trata exatamente, enquanto ele está maquinando, né, sobre ir para outro estado para não ficar longe de Vigília, também ocorre nesse capítulo a reconciliação dele com Sabina e com o cunhado Coutrinho. O capítulo 82, questão de botânica, né? O Brás Cubas está feliz, vamos ver aqui. Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos, né? Hipocondríaco é aquela pessoa que tem mania de doença. A vida é uma coisa doce. Foi o que eu pensei comigo ao ver Sabina, o marido e a filha descerem de tropel as escadas, dizendo muitas palavras afetuosas para cima, onde eu ficava, no patamar, a dizer-lhes outras tantas para baixo. Ou seja, eles descem as escadas e com a maior festa se despedindo dele, e ele se despedindo dela, fizeram as pazes, né? Continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher, que é a Vigília, né? Tinha a confiança do marido, ia por secretário de ambos, né? Ia ser secretário, e reconciliava-me com os meus.
Que podia desejar mais em 24 horas? Ele está todo alegre, né? Vai viajar com vigília, fez as pazes com a irmã, está super feliz, né? Alguns desconfiam. Então sempre tem alguém que desconfia. O Lobo Neves não, mas tem gente que desconfia. Nesse mesmo dia, tratando de aparelhar os ânimos, comecei a espalhar que talvez fosse para o norte, como secretário de província. Eles estão no Rio de Janeiro, portanto, sudeste. E o Lobo Neves vai para o norte, né? Ó, cima, para o lado do Amazonas, Pará. E o Brás Cubas vai só para não se distanciar da vigília. Disse-o na Rua do Ouvidor, né, uma rua lá do Rio de Janeiro, repetiu no dia seguinte no Farrô um bar, né, um bar chique, e no teatro. Alguns, ligando minha nomeação à do Lobo Neves, que já andava em boatos, sorriam maliciosamente. Outros batiam-me no ombro. No teatro, disse-me uma senhora que era levar muito longe o amor da escultura. Referia-se às belas formas de vigília. Ou seja, várias pessoas rindo, sorrisinho de como quem diz, né? Você vai continuar nessa paradinha aí, né? E aí, como é que vai ser isso? Você vai continuar arriscando, né? Tem gente, até uma senhora chega a dizer a ele, está indo muito longe e tal. Mas a alusão mais rasgada que me fizeram foi em casa de Sabina, a irmã, 3 dias depois. Fê-la, né, um certo Garcês, um tal de Garcês, estava na casa de Sabina, velho cirurgião, pequenino, trivial e grulha, né, conversador, que podia chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos, sem adquirir jamais aquela compostura austera que é a gentileza do ancião. A velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Já sei, desta vez vai ler Cícero, disse-me ele, ao saber da viagem. Cícero, exclamou Sabina. Pois então, seu mano é um grande latinista, traduz Vigílio de relance. Olhe que é Vigílio e não Vigília, não confunda. Ó, o velho está jogando em direta, ironizando, dizendo, ele traduz Vigílio, que é um poeta romano, né? Mas olha, é Vigílio, não é Vigília. E o velho está ironizando, ou seja, o velho está dando a entender que está sabendo de coisas. E ria, um riso, de um riso grosso, rasteiro e frívolo. Sabina olhou para mim, receosa de alguma réplica. Mas sorriu quando me viu sorrir e voltou o rosto para disfarçá-lo. As outras pessoas olhavam-me com um ar de curiosidade, indulgência e simpatia. Era transparente que não acabavam de ouvir nenhuma novidade, ou seja, todo mundo já está circulando que tem alguma coisa ali. O caso dos meus amores andava mais público do que eu podia supor. Então, o caso de Brás Cubas com Vigília está indo para a boca do povo. Capítulo 83, o título do capítulo é 13. Vamos lá. Cotrim, o cunhado, né, tenta dissuadir Brás de ir para o norte, para ele não ir. Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele. Não faça essa viagem. É insensata, é perigosa. E o Brás pergunta, por quê? Você bem sabe por quê, tornou ele. É sobretudo perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão da gente e dos interesses. Mas na província muda de figura, e tratando-se de personagens políticos, é realmente uma insensatez. Ó, o Cotrim deu a entender claramente que sabe que ele tem um caso com Vigília. E não é só o Cotrim. Ele disse, olha, aqui é a capital, né, onde está o imperador, Rio de Janeiro. Aqui é um lugar grande, dá para se esconder. Mas lá no interior do Brasil, lugar pequeno, como é que você vai se esconder? Isso vai ser descoberto, isso é perigoso, né? As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras. E aí virão as chufas, os remocos, as alcunhas, né, os apelidos. Eu sei disso há longos meses. Ó. Então, Cotrim disse que já está sabendo disso há muito tempo. Ó. Repito, não faça semelhante viagem. Suporte a ausência, que é melhor. E evite algum grande escândalo e maior desgosto. Então, o cunhado avisa, né? Brás Cubas pondera. Não está apaixonado, né? O que me cumpria fazer?
era o caso de Hamlet. Ou dobrar minha fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Ele lembra do Hamlet, né, do Shakespeare, e faz uma intertextualidade, porque é lá no Hamlet que está o ser ou não ser. No caso dele vai ser o ir ou não ir, eis a questão. Por outros termos, embarcar ou não embarcar. Eles vão de navio, né? Na época não tinha nem automóvel, então, qualquer distância grande, navio. Essa era a questão. O lampião não me dizia nada, né? Ele olha para o lampião, naquele tempo não havia luz elétrica, lampião, a querosene, né? As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo muito diverso das palavras do Garcês, do velho que tinha feito a ironia. Talvez Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília? Então vejam como a paixão vai conduzindo o homem para o abismo, né? E aqui está no quadrinho, para vocês ligarem as imagens, né? A Virgília toda alegre, toda feliz, porque ele vai junto, né? Vamos ver o que é que tem. Lobo Neves, por superstição, rejeita a nomeação. Olha a sorte do Brás Cubas. Ele sabe que é perigoso, sabe que muita gente está desconfiando, mas aí vai. Só que o Lobo Neves, por causa de uma superstição, vai desistir. Sorte do Brás Cubas, né? No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decreto de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de, ele não bota o nome, o Lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a vigília e segui 2 horas depois para a Gamboa, né? A casinha onde ele se encontrava lá na periferia do Rio. Coitada de Dona Plasta, a coiteira, a velha que é coiteira. Estava cada vez mais aflita. Perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações. A objeção do Cotrim afligia. Ele está preocupado com o que o Cotrim disse que era perigoso, né, o cunhado. Vigília chegou daí a pouco, lépida como uma durinha, né? Alegre, feliz, mas ao ver-me triste ficou muito séria. O que aconteceu? Vacilo, disse eu. Não sei se devo aceitar. Vigília deixou-se cair no canapé, né, na cadeirinha confortável, a rir. Por quê? Disse ela. Não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós já não vamos? Ela, né? E ele diz, como assim? Não, e aí ela diz, mas nós já não vamos, ou seja, mas nós não vamos mais. E ele diz, como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação e por motivo que só lhe disse a ela, pedindo-lhe o maior segredo. Ó, pediu o segredo a ela e ela está contando ao amante. Não podia confessá-la a ninguém mais. É pueril, infantil, né? Pueril é infantil, é coisa de criança. Observou ele, é ridículo, mas em suma, é um motivo poderoso para mim. Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13 e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu no dia 13, 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o número 13, etc. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro, diria que tinha razões particulares para não aceitar. Então, o Lobo Neves vai desistir de ir ser presidente de uma província no norte e o Brás Cubas e a Vigília vão continuar no Rio de Janeiro e vão continuar amantes. Capítulo 84, o conflito, né? Vamos lá. Sobre as superstições. Número fatídico, tu foste a nossa salvação. Ó, ele quer dizer o seguinte, ó, enquanto que para uns o 13 é um azar, para nós foi uma sorte. Não me confessou o marido a causa da recusa. Disse-me também que eram negócios particulares. E o rosto sério, convencido, com que eu o escutei, fez honra à dissimulação humana. O Lobo Neves não conta a ele porque contou só a mulher e pediu o segredo. Só que ela já contou a Brás Cubas. A Brás Cubas faz que não está sabendo, né? Duvidava da superstição sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento que repugna, né, que causa repulsa, ao mesmo indivíduo era um fenômeno digno de alguma atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plasta, quando confessar não poder ver um sapato voltado para o ar. Ele está falando das superstições de nós, seres humanos, né?
Enquanto o Cotrim tem com o número 13, a Dona Plácia é com um sapato estava virado, ela achava que aquilo era um negócio de azar, né? Que tem isso? Perguntava-lhe eu. E ela dizia, faz mal. Isso somente, esta única resposta, que valia para ela o livro dos 7 selos, ou seja, para ela a resposta era definitiva. Faz mal. Disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo. Aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga. Então, outra superstição que se tem, não pode apontar a estrela com o dedo, vai nascer uma verruga, né? Essas coisas. Ele está falando um pouco das nossas superstições dos seres humanos. Capítulo 85. O cimo da montanha, né? O topo da montanha. Aumenta o amor entre Vigília e Brás Cubas. Mas, vamos ver. Quem escapa a um perigo, ama a vida com outra intensidade. Entrei a amar Vigília com muito mais ardor depois que estive a pique de a perder. E a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva. Foi a droga com que tornamos mais saboroso o nosso amor e mais prezado também. Então, os dois amantes agora que estão loucamente apaixonados um pelo outro. E assim, reatamos o fio da aventura com a sultana Sherazade dos seus contos. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor. O cimo da montanha, donde por algum tempo divisamos os vales de leste e de oeste, e por cima de nós o céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer, a descer. Vejam, aqui ele cita Sherazade, a personagem das Mil e Uma Noites, né? E aí ele está fazendo intertextualidade, e ele diz que o auge do amor dele com Vigília, foi nesse momento. Mas aí, como a dizer a nós, já que ele é um autor realista e o personagem que ele cria também já como dizer a nós que, olha, tudo na vida vai, vai, vai e depois cai. Você é jovem, 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 de repente começa a velhice. Você ama, ama, ama e de repente aquilo vai ceder. E ele vai dizer isso, ó. A gente chegou ao topo do amor, mas de repente a gente começou a descer. Descer. Vamos ver por quê, né? A história vai nos levando. Capítulo 86. O mistério. Nada dura para sempre. Eu já tinha dito lá em cima, né? Que o amor foi ao topo e agora começou a descer. Serra abaixo, como eu a visto um pouco diferente, não sei se abatido ou outra coisa, perguntei-lhe o que tinha. Calou-se, fez um gesto de enfado, de mal-estar, de fadiga. A teimei, né? Insisti. Ela disse-me que um fluido sutil percorreu todo o meu corpo, sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Quando ela começou a dizer que ia dizer a ele alguma coisa, ele sentiu aquele arrepio. Travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim e beijei-a na testa. Com uma delicadeza de Zéfiro. O Machado tem uma cultura muito grande e vai citando aí o leitor que corra atrás, né? Zéfiro são aqueles personagens mitológicos greco-romanos, né, que são metade bode e metade gente, e que tocavam flauta e acompanhavam o deus Dioniso, o deus do vinho, o deus da orgia, né? Então, ele diz, com a delicadeza de um Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Abraão, patriarca da Bíblia. Ela estremeceu, colheu-me a cabeça entre as palmas, né, entre as mãos, fitou-me os olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério. Deixemos ao leitor o tempo de decifrar esse mistério. Ou seja, ela não o beijou como fazia sempre. Ela pega a cabeça dele como quem pega a cabeça de um filho. De uma pessoa que você gosta, mas não que você tem aquele fogo que ela tinha. Então algo aconteceu, e ele diz que é um mistério. Deixamos ao leitor e ao tempo, né, para saber o que foi que houve. Por enquanto a gente não está sabendo, só sabe que deu uma esfriada nela. Capítulo 87, Geologia, né? O estudo da Terra, geologia.
O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves, né? Estudar a terra do Lobo Neves, o íntimo do Lobo Neves, a essência do Lobo Neves, que é o marido da Vigília. E provavelmente a do cavalheiro que me está lendo. No caso, nós, né? Estou falando com a gente. Sim, essas camadas de caráter que a vida altera, conserva ou dissolve, conforme a resistência delas. Essas camadas mereciam um capítulo que eu não escrevo por não alongar a narração. Na verdade, ele está dizendo, é a nossa moral, a minha, a de Vigília, a do Lobo Neves, a de vocês que estão lendo, oscila tanto, né? De repente a gente está concordando com uma coisa que não é legal, de repente a gente está contra. Ele está tirando onda com nós e está chamando a nossa atenção para a fragilidade da moral dos seres humanos. Capítulo 88. O enfermo, né? Vamos ver o que é isso. Vigília bajula, né? Um parente enfermo por interesse. Né? Lembrem que a Vigília sempre foi um pouco interesseira. Lá no começo ela deixou, antes de casar com o Lobo Neves, ela ia casar com o Brás Cubas. Ela deixou o Brás Cubas porque o Lobo Neves ia ser conselheiro, ia ter chance dela virar uma marquesa, né? Então, não é novidade que a Vigília tenha interesse. Era o que eu pensava comigo quando Vigília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-la à porta, falando e rindo, tirava o chapéu, a bengala, dava-lhe o braço, levava uma cadeira ou até a cadeira, porque havia lá na casa a cadeira do Viegas, uma cadeira só para esse velho parente dela. Obra especial, aconchegada, feita para gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima se havia alguma brisa, ou abri-la se estava calor. Mas com cuidado, combinando de modo que ele não lhe desse um golpe de ar, né? Que não entrasse uma frieza que pudesse adoecer o velho. Então, hoje está mais fortezinho? Ela pergunta ao velho. Qual? Passei mal à noite, o diabo da asma não me deixa. Então a Vigília, de repente, está muito interessada nesse parente. Não vai ser amor, porque é um velho doente. Que será? Capítulo 89, In Extremis, né? A morte, é o final, em latim, né? No fim extremo. A morte do Viegas. O velho que ela está ajeitando, né? Amanhã vou passar o dia em casa do Viegas, disse-me ela uma vez. Coitado, não tem ninguém. Viegas caíra na cama definitivamente. A filha, casada, adoecera justamente agora e não podia fazer-lhe companhia. Vigília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Brás Cubas, né? Tá. Eram 2 horas da tarde quando cheguei. Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito. Teve um acesso de tosse e foi o último. Daí a pouco, expirava ele. Morreu. Capítulo 90. O velho colóquio de Adão e Caim. Né? Aquela história de Adão, Caim, o filho que vai matar o irmão. Né? Nada ficou para a vigília. Nada. Nenhuma lembrança testamentária. Uma pastilha que fosse, com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido. Nada. Vigília tragou raivosa esse malogro. O melhor de tudo era esquecer o defunto. Um lorpa. Um cainho sem nome. E tratar de coisas alegres. O nosso filho, por exemplo. Pronto, ela ficou. Na verdade, a gente fica sabendo agora que ela estava bajulando o velho para ver se o velho botava ela no testamento para ela ganhar alguma coisa. E como não deixou, ela ficou chateada, né? Brás Cubas sonha em ter um filho com Vigília. Ele quer ter um filho com Vigília. Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Vigília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado do meu ser. Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Vamos ver essa parada. Ele quer um filho com Vigília. Vamos ver o que isso vai dar, né? Capítulo 91. Uma carta extraordinária. Então, vamos ver que carta é essa, né? É uma carta do amigo lá da escola. Lembra que ele encontrou o mendigo e levou o relógio dele? O Quincas Borba mandou uma carta para o Brás Cubas, né? Por esse tempo, recebi uma carta extraordinária
acompanhada de um objeto não menos extraordinário. Eis o que a carta dizia. Meu caro Brás Cubas, há tempos, no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Na verdade, ele roubou o relógio. Tenho a satisfação de restituí-lo com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro. Não digo superior, mas igual ao primeiro. Muitas coisas se deram depois do nosso encontro. Irei contá-las pelo miúdo, se me não fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas, né? Ele usava botas velhas, nem envergo uma famosa sobrecasaca cujas abas se perdiam na noite dos tempos, casaca velha. Cedi o meu degrau da escada de São Francisco. Finalmente almoço, ou seja, não moro mais na rua. Eu agora tenho condição de almoçar. Dito isto, peço licença para ir um dia destes, expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo, um novo sistema de filosofia que não só se explica e descreve, que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas, como faz dar um grande passo adiante de Zenon e Sêneca, cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças ao pé da minha receita moral. E singularmente espantoso, esse meu sistema retifica o espírito humano, suprime a dor, assegura a felicidade, enche de imensa glória o nosso país. Chamo-lhe humanitismo, de humanitas, princípio das coisas. Até breve, meu caro Brás Cubas, saudades do velho amigo Joaquim Borba dos Santos. Bom, para explicar a vocês, ele devolve o relógio, está numa condição melhor de vida agora, não sabemos porquê, e ele diz que terminou um sistema de filosofia dele, que a gente vai conhecer direitinho no próximo livro de Machado de Assis. Né? Machado de Assis vai escrever Quincas Borba. E é exatamente nesse romance Quincas Borba que você vai conhecer direitinho o que é o humanitismo. Que ideia é essa que ele teve sobre a existência humana, que ele considera, assim, melhor do que a ideia de Zenão e Sêneca, né? Que eram Zenão, o criador do estoicismo, uma doutrina, uma filosofia grega antiga que pregava a resignação humana para superar os desafios. Ele diz que o humanitismo dele é muito superior ao estoicismo de Zenão e de Sêneca, romano, né? Lá muito na frente, mas segue as ideias de Zenão. Então, nessa parte, nós temos isso aqui, certo? Capítulo 92. Um homem extraordinário. Já agora acabo com as coisas extraordinárias. Vinha de guardar a carta e o relógio, né? Ele está guardando a carta que recebeu do Brascu, do Quincas Borba, e o relógio, quando me procurou um homem magro e meião, meia idade, né? Nem muito velho nem novo, né? Com um bilhete do Cotrim, do cunhado, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim. Chegara poucos dias antes do norte. Chamava-se Damasceno e fizera a Revolução de 1831. Foi ele mesmo quem me disse isto no espaço de 5 minutos. Saíra do Rio de Janeiro por desacordo com o regente, o príncipe regente, né, Dom Pedro, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele, vejam que esse cara era contra o império. De resto, a Revolução estava outra vez às portas, ou seja, trabalhar para derrubar o imperador. Né? E aqui eu coloco o quadrinho sempre, né, capítulo 93, o jantar. Vamos ver aqui. O jantar na casa de Sabina e a filha do Damasceno. Então vejam que o Damasceno chegou na casa do Cotrim, vão jantar e ele tem uma filha. E Sabina convida o irmão para ir para lá. Vamos lá. O jantar na casa de Sabina e a filha do Damasceno. Que suplício que foi o jantar. Felizmente, Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno, uma dona Eulália, ou mais familiarmente, Nhã e Oló. Moça bem graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Faltava-lhe a elegância, mas compensava com os olhos, que eram soberbos e só tinham o defeito de se não arrancarem de mim. Ela fica olhando para ele direto, para Brás Cubas. Exceto quando desciam o prato. Ou ela olha para o prato ou olha para ele. Mas não, Loló comia tão pouco que quase não olhava para o prato. De noite cantou. A voz era como dizia o pai, muito mimosa. Não obstante, eis que veio.
Sabina veio até a porta e perguntou-me que tal achar a filha do Damasceno. E Brás Cuba responde assim, assim, né? Como que dissesse, mais ou menos. Muito simpática, não é? Acudiu ela. Falta ali um pouco mais de corte, da corte lá do Rio de Janeiro, da roupas, de trato, né? Mas que coração! É uma pérola, bem boa noiva para você. Brás Cuba responde, não gosto de pérolas. Notem, a irmã está querendo casar Brás Cubas e ele vai escapando. Capítulo 94, a causa secreta. Brás Cubas fixado em vigília e em ser pai. Ele quer ter um filho com vigília. Como está minha querida mamãe? A esta palavra, Vigília amuou-se como sempre. Estava ao canto de uma janela, sozinha, a olhar para a lua, e recebeu-me alegremente. Mas quando lhe falei no nosso filho, amuou-se. Não gostava de semelhante alusão. Aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais. E eu, para quem ela era já uma pessoa sagrada, uma âmbula divina, uma coisa divina, deixava estar quieta. Naquela noite, descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho. E essa hora, feita de minutos de vida e minutos de morte, dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patilho. Então ela não, ele quer ter um filho com ela, e ela não quer de jeito nenhum, porque ela tem medo. Ela sofreu muito para ter o filho com o Lobo Neves e não quer ter outro. Capítulo 95. Flores de antânio, né? Flores de ontem. Onde estão as flores de antânio? Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esboroou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião. Ó, ela engravidou dele, mas abortou. E ela estava angustiada para ter. E era para fazer de conta que era do Lobo Neves. Foi-se o embrião. Tive a notícia por boca do Lobo Neves, quem me deixou na sala e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe. Eu encostei-me à janela a olhar para a chácara, onde verdejavam as laranjeiras sem flores. Onde iam elas, as flores de Antônio? Ele está querendo dizer para onde vão esses bebês que não nascem, essas flores que não desabrocham, né? Então, a vigília abortou, o Lobo Neves pensa que é dele e tal. Carta anônima denuncia o caso de Brás Cubas e Vigília. E agora pode complicar, né? Alguém vai escrever uma carta anônima alertando o Lobo Neves. Acorda que o chifre está crescendo. Vamos ver. Senti tocar-me no ombro. Era o Lobo Neves. Encaramos-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis, né? Porque ela abortou o bebê. Indaguei de vigília e depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto, como se quisesse atirar-se sobre mim. Mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Sério, né? Enfim, Virgília contou-me tudo. Daí a dias na Gamboa. O marido mostrou-lhe a carta, logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo. Não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas, lá em Gamboa, na periferia, na casinha, né? Limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública. Quem mandou a carta só, todo mundo está sabendo. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame. Calúnia? Perguntou Lobo Neves, e ela responde taxativa. Infame. Instou com a mulher que ele confessasse tudo, ele, né? Não, se for verdade, me diga, né? Porque tudo lhe perdoaria. Vigília compreendeu que estava salva. Mostrou-se irritada com a insistência, jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia, ou disse, Brás Cubas só, ela disse ao marido, ele só me trata com educação, com respeito, né? A carta havia de ser de algum namorado sem ventura, alguém que queria ela e ela não quis, né? E citou alguns, um que a galanteara francamente durante algumas semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outro e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Aí ela diz, olha, mas para você ver que não tem nada a ver, eu vou dizer a Brás Cubas que não venha mais aqui.
E o corno do Lobo Neves, lógico, vai acreditar, né? E ela mente com a tranquilidade. Observe que eu botei até em negrito aqui, estudando os olhos do marido. Ela mente olhando os olhos dele. E os realistas dizem isso, né? Que a mulher é o único ser que mente olhando no olho do outro. O homem não consegue fazer isso, né? Capítulo 97. Entre a boca e a testa. Um amor que caminha para o cansaço. Sinto que o leitor estremeceu. Ou devia estremecer. Naturalmente, a última palavra sugeriu-lhe 3 ou 4 reflexões. Veja bem o quadro, numa casinha da Gamboa, 2 pessoas que se amam há muito tempo, uma inclinada para a outra a dar-lhe um beijo na testa, e a outra a recuar, como se sentisse o contato de uma boca de cadáver. Há um breve intervalo entre a boca e a testa antes do beijo e depois do beijo. Há aí o largo espaço para muita coisa. A contração de um ressentimento, a ruga da desconfiança, ou enfim o nariz pálido sonolento da sociedade. Ele quer dizer o seguinte, ela está esfriando o amor. A paixão dos dois, né? Beijo na testa, ela se retira. As coisas não são mais como eram, né? Estão esfriando. Capítulo 98, suprimido. Reencontra a filha do Damasceno, né? A Sabina quer que ele case de todo jeito, né? E o Damasceno parece que também faz gosto. Esse capítulo vai falar disso. Mas por enquanto, ela não tira os olhos dele. E ele também está achando ela bonita, e agora mais bonita do que da primeira vez que viu, mas por enquanto nada ainda, né? Capítulo 99. Na plateia. Na plateia achei Lobos Neves, lá num teatro, né? Com alguns amigos. Falamos por alto, constrangido um ao outro, né? Porque, afinal de contas, ele recebeu uma carta dizendo que o cara estava com a mulher dele, a mulher disse que era mentira, né? Estão se cumprimentando, né? Ele veio, falou com ele, foi afável, e parecia que tinha acreditado, parecia que estava tudo bem, né? Cheguei a perguntar pela mulher, já que ele não está indo mais lá, né? Está dando um tempo, e respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais. Adivinhe quem quiser a causa da diferença. Eu fujo ao Damasceno, que me espreita ali na porta do camarote. O Damasceno também já ouviu falar que ele tem alguma coisa com a mulher do Lobo Neves, e ele está olhando para ver qual é a do Brás Cubas, né? Porque ele está querendo que Brás Cubas fique com a filha dele. Aí chegamos ao capítulo 100, né? Para fecharmos a nossa aula 5. Idas e vindas da política, o caso provável, né? Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente da província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13, né? Ele teve superstição. Ato grave, cuja consequência foi separar do ministério o marido da vigília. Assim, o fato particular da ojeriza, né, do desprezo, do medo de um número, produziu o fenômeno da dissidência política. Ou seja, no que ele rejeitou não ir ser presidente da província, ele perdeu prestígio político. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma cessação de movimento. Não convindo ao método desse livro descrever imediatamente esse outro fenômeno, limito-me a dizer, por ora, que o Lobo Neves, 4 meses depois do nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério. Fato que o leitor não deve perder de vista se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. Ficou um pouco complicado politicamente para ele, mas ele conseguiu recuperar o ministério. E ele está dizendo para nós aqui no capítulo 100 que fica atento a isso, que isso vai ter a ver com o que vem pela frente. E nós ficamos por aqui, neste momento, e continuaremos no próximo encontro com a nossa análise de memórias póstumas de Brás Cubas. Até lá.